Olá, pessoal! Dando continuidade à resolução das questões de direito ambiental para a Escola Superior Universitária. Meu nome é Thaís Leonel e hoje nós vamos fazer algumas resoluções de algumas outras questões que têm sido pedida pelos examinadores nos exames de ordem no que diz respeito à Política Nacional do Meio Ambiente, que nós tratamos um pouquinho, a chamada Lei 6938, lá de 1981. Pessoal, então, só para lembrar, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões relativas à Política Nacional do Meio Ambiente, lembrando que essa lei é a lei mais importante, é uma lei, inclusive, anterior à própria Constituição Federal, foi recepcionada pela Constituição Federal, mas é a lei que define, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e traz os mecanismos e toda a formulação e aplicação, além de outras providências. Então, é essa lei que vai trazer importantes conceitos, é essa lei que vai definir quais são as diretrizes, é essa lei que vai indicar quais são os objetivos que nós pretendemos em relação ao nosso meio ambiente. Vamos lá, então, pessoal? Tratando do preceito número 2, o examinador questiona ou afirma que, em matéria de dano ambiental, a lei em comento adota o regime da responsabilidade objetiva, sendo imprescindível o nexo causal entre a fonte poluidora e o dano advindo dela. Vamos lembrar que lá no artigo 14 da Lei 6938, em seu parágrafo 1º, o legislador indica a possibilidade da adoção para a matéria relativa ao dano ambiental, o regime da responsabilidade objetiva, o que significa dizer que nós excluímos, nós afastamos da análise da responsabilidade a culpa, o elemento da culpabilidade, mas é imprescindível que eu indique o nexo causal entre a fonte poluidora e o dano dela advindo. Ou seja, eu preciso comprovar o evento danoso e o nexo de causalidade advindo deste dano. Só para a gente anotar, gostaria que vocês ficassem atentos a essa situação. Já existe um julgado do STJ que diz que o nexo de causalidade é o fator aglutinante que permite o risco se integre na unidade do ato. E além da responsabilidade ser objetiva, essa responsabilidade também é solidária. Não vamos esquecer, pessoal. Portanto, em matéria de dano ambiental, a lei adota o regime da responsabilidade objetiva e, sim, ela pede para que se comprove o nexo causal entre a fonte poluidora, entre o agente causador e o dano advindo dela. Portanto, o item 2 também é um item que se encontra correto. Última premissa, questionada no exame do INEA lá em 2003. Diz o seguinte: são os únicos, vamos ver de novo aqui a palavra, são os únicos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Pessoal, é o artigo 9 da 6938 que vai trazer o rol de todos os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. E vamos aqui lembrar que não são os únicos esses trazidos pelo examinador, os previstos lá no artigo 9º. O artigo 9º prevê 13 instrumentos, quais sejam o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e a revisão de atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras, os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas, o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las quando inexistentes, o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e ou utilizadoras dos recursos ambientais, e, por fim, os instrumentos econômicos, tais como a concessão florestal, a servidão ambiental, o seguro ambiental, dentre outros. Ok, pessoal? Então, considerando a inteligência do artigo 9º, por exclusão, a premissa número 3, ela não é correta. Portanto, a alternativa correta dessa questão, ela se dá ali no item C, ou seja, somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Ok, pessoal? Então, vamos passar aqui para a próxima questão. É uma questão da CESP, foi questionada lá em 2008, na primeira fase do exame da OAB, só para eu não me perder aqui na minha lei. Opa, vamos lá. Vamos lá. E o examinador questiona o seguinte: quanto à Constituição e ao funcionamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA julgue os itens que se seguem. Vamos lembrar que nós falamos que a Lei 6938, quando estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente, ela criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, dentre o qual o CONAMA é o órgão deliberativo e consultivo. Ok, pessoal? Ele está previsto lá no artigo 6º da Lei 6938, e ele é, portanto, no inciso 2º, previsto como órgão consultivo e deliberativo. Qual é a finalidade do CONAMA, pessoal? A finalidade é assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo as diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Posto isso, quais são os itens que o examinador coloca para que a gente avalie se estão certos ou errados? O item 1 diz o seguinte: a participação dos membros do CONAMA é considerada serviço de natureza relevante e não será remunerada, cabendo às instituições representadas o custeio das despesas de deslocamento e estadia. Essa é uma afirmativa que procede, ela está contida lá no Decreto 99274 de 1990, no parágrafo 4º do artigo 6º, que diz literalmente que a participação dos membros do CONAMA
é considerada serviço de natureza relevante e não será remunerada, cabendo às instituições representadas o custeio das despesas de deslocamento e estadia. Portanto, a alternativa número 1, o item número 1, está correto. A segunda afirmativa diz o seguinte: o CONAMA é composto pelo plenário, pelas câmaras técnicas e pelos diretórios regionais de políticas socioambientais. Pessoal, basta nós, mais uma vez, fazermos a leitura do Decreto 99274 de 1990, que regulamenta a composição e o funcionamento do CONAMA, e lá no seu artigo 4º, vamos ver que não procede. O CONAMA, ele é composto por outros órgãos que não só os indicados por este artigo, e não tem, em nenhum momento, nenhum diretório regional de política socioambiental. Quais são os órgãos que compõem o CONAMA, pessoal? São 5. Vamos lá. O primeiro, plenário. O segundo, as câmaras técnicas. O terceiro, inverti. O segundo, o Comitê de Integração Ambientais. O terceiro, as câmaras técnicas. O quarto, os grupos de trabalho. E o quinto, os grupos de assessoramento. Portanto, o item 2 está errado. A premissa número 3, a afirmativa número 3, diz o seguinte: nesse conselho, no CONAMA, é obrigatória a presença de um representante de sociedade civil legalmente constituída de cada uma das regiões geográficas do país, cuja atuação esteja diretamente ligada à preservação da qualidade ambiental e cadastrada no Cadastro Internacional das Organizações Não Governamentais Ambientalistas. Pessoal, vamos lá, mais uma vez, é o artigo 5º do Decreto 99274 de 90 que vai trazer essa resposta. Veja, em nenhum momento a legislação determina a obrigatoriedade da presença de um representante de sociedade civil legalmente constituída que esteja ligada à preservação da qualidade ambiental e cadastrada no Cadastro Internacional das Organizações Não Governamentais Ambientalistas e que seja ali presente de cada uma das regiões geográficas do país. Vamos aproveitar essa questão para avaliar como é que o conselho é formado, como é que integra, como é que a plenária do CONAMA funciona. Lá no artigo 5º do Decreto 99274, o legislador diz que integram o plenário do CONAMA o ministro de Estado do Meio Ambiente, que o presidirá, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, que será o seu secretário executivo, o presidente do IBAMA, um representante dos seguintes ministérios indicados pelos titulares das respectivas pastas. A linha A, Casa Civil da Presidência da República. A linha B, Ministério da Economia. A linha C, Ministério da Infraestrutura. A linha D, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A linha E, Ministério de Minas e Energia. A linha F, Ministério do Desenvolvimento Regional, e a linha G, Secretaria de Governo da Presidência da República. Também compõe a plenária do CONAMA 9 representantes indicados pelos governos estaduais, dos quais, no mínimo, 1 e, no máximo, 2 representantes de cada região geográfica do país. Inciso 6º, integrarão o plenário do CONAMA 2 representantes indicados pelos governos municipais das capitais dos estados.
Inciso 7º, 8 representantes de entidades ambientalistas de âmbito nacional inscritas há, no mínimo, 1 ano no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, CNEA, mediante carta registrada ou protocolizada junto ao CONAMA. Inciso 8º, 1 representante de cada uma das seguintes entidades, indicados pelos respectivos titulares. A linha A, Confederação Nacional da Indústria. A linha B, Confederação Nacional do Comércio. A linha C, Confederação Nacional de Serviços. A linha D, Confederação Nacional da Agricultura. E a linha E, Confederação Nacional do Transporte. O inciso 11 diz também que integrará a plenária do CONAMA o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. E, por fim, o inciso 12 diz que integrará a plenária do CONAMA o presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Ok, pessoal? Vamos lá, então, dando continuidade aqui, vamos para a questão de número 3. Eu errei aqui, mas a questão é a número 3. É uma questão que foi questionada no ano 2010, foi no exame de ordem unificado, primeira fase, e elaborada pela CESP. E a questão diz o seguinte: assinale a opção correta de acordo com as normas constitucionais sobre o zoneamento ambiental. Vamos lembrar, pessoal, que nós falamos um pouquinho sobre a questão do zoneamento ambiental enquanto instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, ok? Então, é nessa proporção que o examinador coloca as seguintes alternativas. Alternativa A: os estados podem, por lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Para isso, precisam da concordância dos municípios envolvidos, os quais devem aprovar leis municipais, atenção, com o mesmo teor e conteúdo da lei estadual. Opa, apitou aqui. As leis municipais com o mesmo teor e conteúdo da lei estadual. Não procede. A alternativa está errada, em que pese os estados poderem, por lei complementar, instituir as regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas e as microrregiões com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum, em nenhum momento o município tem o dever ou a obrigação legal de legislar com o mesmo teor e conteúdo da legislação estadual. Portanto, a alternativa A está afastada, pessoal. A alternativa está incorreta. A alternativa B diz que compete à União elaborar os planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Vamos lembrar que essa é uma regra de competência e está previsto lá no artigo 21 da Constituição Federal, no seu inciso 9º, que diz: compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Essa questão está correta. Vamos passar pela C e pela D, só para a gente avaliar se a B é a questão efetivamente que nós vamos assinalar como opção correta. Na alternativa C, o examinador questiona e afirma que as zonas de uso predominantemente industrial, elas destinam-se preferencialmente
a localização de estabelecimentos industriais cujos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações e radiações possam causar danos à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações, mesmo depois da aplicação de métodos adequados de combate e tratamento de efluentes. Pessoal, essa é uma questão que tem a resposta também no conjunto de normas, de leis disponíveis no nosso ordenamento jurídico, e está disposto ali na Lei 6803 de 80, que fala sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial. Acontece que o examinador pegou o conceito de zona de uso estritamente industrial e usou como se predominantemente industrial fossem. Portanto, o conceito trazido na alternativa C não é de zona de uso predominantemente industrial. Ele é de zonas de uso estritamente industrial. As zonas de uso predominantemente industrial, elas estão conceituadas lá no artigo 3º da 6.803, e elas destinam-se preferencialmente à instalação de indústrias cujos processos, submetidos a métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, não causem incômodos sensíveis às demais atividades urbanas e nem perturbem o repouso noturno das populações. Então, vejam que aqui o conceito trazido não é de zona de uso predominantemente industrial, e sim de zona de uso estritamente industrial, quando mesmo depois de aplicar todos os métodos adequados para o combate e o tratamento de efluentes, ainda assim existem danos capazes aí de colocar a saúde, o bem-estar e a segurança da população, das populações envolvidas em risco. Ok, pessoal? Essa alternativa, portanto, não está correta. A alternativa D diz o seguinte: é da competência dos estados a promoção, no que couber, do adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Pessoal, vamos chamar aqui a atenção que o controle de uso e de parcelamento da ocupação de solo urbano é de competência municipal e está prevista lá no artigo 30 da Constituição Federal, em seu inciso 8º, que diz o seguinte: compete aos municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Ok, pessoal? Outra questão aqui elaborada pela CESP no ano de 2009, caiu na primeira fase do exame de ordem, e diz o seguinte: considerando as normas constitucionais sobre o meio ambiente, assinale a opção correta. Alternativa A: o direito à integridade do meio ambiente, que constitui prerrogativa jurídica de titularidade individual e não coletiva, é assim atribuído ao indivíduo identificado em sua singularidade. Pessoal, a simples leitura do artigo 225 da Constituição Federal já deixa claro que esta alternativa é uma alternativa incorreta. O direito à integridade do meio ambiente, ela não é uma prerrogativa de titularidade individual. Lembrem que o artigo 225, em sua inteligência, diz o seguinte:
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Veja, quando o legislador traz a palavra todos, ele não está afastando ou criando um direito cuja titularidade seja individual. Muito pelo contrário, esse é um direito de índole difusa, fazendo parte do rol do que determina, do que conceituou em 1990 a lei chamada, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, lá em seu artigo 81, onde define qual é o conceito de direito difuso, direito coletivo e direito individual homogêneo. O direito ambiental é um direito de natureza, de índole difusa, pois nós não temos como definir a titularidade, e ele é um direito que transcende a individualidade, ele é transindividual, ok, pessoal? Alternativa A, portanto, está incorreta. Alternativa B diz o seguinte: além de buscar a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, o poder público tem o encargo de promover a educação ambiental em todos os níveis. Isso é verdade, também basta a leitura do artigo 225, quando lá em seu parágrafo 1º, inciso 6º, determina que, para garantia desse direito, incumbirá ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Portanto, a alternativa B é uma alternativa correta. E a alternativa C? A alternativa C afirma o seguinte: sendo o meio ambiente bem de caráter difuso, veja como ele já se contradiz ao que ele afirmou na alternativa A. Sendo o meio ambiente bem de caráter difuso, não se reconhece legitimidade ao cidadão para que proponha isoladamente ação popular com o objetivo de anulação de ato lesivo ao meio ambiente. Ora, pessoal, primeira observação é que, em sendo de caráter difuso e não sendo possível identificar o seu titular, todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país têm titularidade e legitimidade para propor ação, ainda que isoladamente, visando a anulação de ato lesivo ao meio ambiente. Além disso, além da obviedade dessa afirmação, até em contrapartida do que nós falamos aí em relação à afirmativa constante, contida aí no item A, vamos lembrar que a Constituição Federal guindou a ação popular a um direito fundamental e prevê, lá no seu inciso 73, que é o LXX3, pessoal, lá no seu inciso 73, que qualquer cidadão é parte para propor a ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo se comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Portanto, pessoal, a alternativa C também é uma alternativa incorreta. Por fim, a alternativa D traz a seguinte afirmação: incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente por meio de ato do Poder Executivo,
no exercício do poder de polícia administrativa. Bom, pessoal, aqui a alternativa D, ela se mostra incorreta, porque, na verdade, para que haja a possibilidade de supressão, de suprimir, de previsão de supressão em unidades de conservação, elas só são possíveis por meio de lei, portanto, não de ato do Poder Executivo, mas sim de ato do Poder Público, do Poder Legislativo. Portanto, a alternativa correta desta questão formulada pela CESP em 2009 é a alternativa B. Ok, pessoal?